Eu acredito fortemente que 2026 é o ano da prospecção ativa. E se você não faz prospecção ativa na sua empresa, você precisa ficar nesse vídeo para aprender o passo a passo para montar uma máquina de prospecção na sua empresa ainda hoje, sem papo motivacional, sem papo aspiracional. Hoje é um vídeo prático, 100% prático, implementável, para que você colha e execute prospecção ativa no melhor momento da história para isso. Giovanni, por que o ano de 2026 é o melhor ano para fazer prospecção ativa? Bom, eu posso te trazer milhares de informações sobre isso, mas eu acredito que a primeira informação que eu posso te trazer é o encarecimento do custo por lead através de mídias pagas, tráfego pago, Instagram, Facebook, YouTube, tudo que envolve mídia hoje, tanto paga quanto orgânica, tá ficando cada vez mais difícil. Então a sua empresa B2B, há 3 anos atrás, gerava 10 leads por R$10. Hoje, se ela quiser gerar 10 leads, ela tem que investir no mínimo R$35, R$40. Então, a prospecção ativa, ela vem para resolver isso de uma forma definitiva. A prospecção ativa, não importa o que está acontecendo no mundo, nas plataformas, no Facebook, no algoritmo, ela não tem dependência externa de nada. A única dependência da prospecção é você ter um bom processo de prospecção e tempo para executar. As duas coisas, você não precisa gastar dinheiro nenhum. E ainda mais com um vídeo desse daqui te passando passo a passo, é literalmente sentar, fazer o seu processo e implementar. Bom, vamos para a prática e parar de enrolação. Um processo bem feito de prospecção ativa, ele tem praticamente 4 pilares, tá? O primeiro pilar, que é a definição do seu mapa do cliente ideal, a gente já vai falar sobre isso. O segundo pilar é encontrar essas empresas na internet com dados confiáveis para que você consiga fazer a sua prospecção. O terceiro pilar é a definição do fluxo de abordagens, do fluxo de cadência que você vai usar. E o quarto pilar é a definição e construção dos scripts de vendas e de pré-vendas que você vai utilizar ao longo desse processo. A gente vai mergulhar em cada um desses pilares e eu vou falar um pouquinho sobre eles. Bom, Giovanni, o que é esse mapa do cliente ideal? Eu já escutei falar sobre perfil ideal de cliente, Ideal Customer Profile, ICP, né? E a grande verdade é que o mapa do cliente ideal, ele nasceu de um acômodo do mercado, né? O mercado inteiro usava muito esse conceito de perfil ideal de cliente, de ICP, mas na minha opinião, esse é um conceito já ultrapassado, ele já é um conceito antigo e ninguém parou para olhar para isso e falar, cara, isso daqui tá velho, né? A gente precisa mudar. E aí foi onde eu sentei e redefini o conceito de perfil ideal de cliente, muito pelas necessidades que eu sentia nesse processo. E para mim o grande problema do conceito de ICP, de perfil ideal de cliente, é que ele leva muito em consideração aspectos da empresa que você quer prospectar e leva muito pouco em consideração aspectos da pessoa que está dentro da empresa. E por mais que o processo de vendas que você trabalhe possa ser B2B ou B2C, no final das contas, uma venda é sempre de uma pessoa para uma outra pessoa, mesmo que seja uma empresa por trás disso. E aí o mapa do cliente ideal, ele vem muito para resolver isso. Além de eu ter informações importantes sobre a empresa que eu quero vender, que eu quero prospectar, eu também tenho informações importantes da pessoa que está dentro ali daquela empresa. E aí eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, a cara do mapa do cliente ideal para que você veja aqui. Mas basicamente o mapa do cliente ideal, ele é dividido em 3 quadrantes, né? Então o primeiro quadrante, que é sobre a empresa ideal, a gente basicamente hoje tem algumas informações que a gente precisa entender dessa empresa. O segundo quadrante é sobre a persona, ou seja, a pessoa que trabalha dentro dessa empresa que vai assinar um contrato comigo. Quais são os sonhos dessa pessoa, né? O que faz essa pessoa acordar todo dia cedo para ir trabalhar? E quais são os pesadelos dessa pessoa? O que essa pessoa, quando ela pega no sono, ela tem um pesadelo ali, né, com receio, a perda de colaboradores, o faturamento baixo. E aí, o terceiro quadrante é sobre o que você vai vender para essa pessoa e para essa empresa, porque se a sua empresa hoje tem mais de uma solução, você vai precisar de um mapa do cliente ideal para cada solução, porque se você vende hoje, por exemplo, uma consultoria ambiental, o perfil desse produto e a empresa desse produto talvez seja diferente de um outro tipo de consultoria que você tenha. Então o mapa do cliente ideal, ele é construído para cada tipo de produto e serviço que a sua empresa tenha. E aí aqui eu tenho as características do meu serviço, do meu produto, os benefícios dele, a dor que ele resolve e etc. Eu brinco que fazer um mapa do cliente ideal da forma correta é acertar 80% do processo de prospecção, tá? A segunda etapa do nosso processo é a construção da nossa lista de prospecção. Beleza, agora eu tenho o meu mapa do cliente ideal, eu preciso agora encontrar as empresas que eu vou prospectar com base nesse mapa do cliente ideal. Então, se lá eu coloquei, por exemplo, que eu quero prospectar contabilidades, onde eu encontro os dados das contabilidades, né? Onde eu encontro o nome do dono da contabilidade que eu quero prospectar. E aí, eu vou te puxar aqui para minha tela de novo, porque existem milhares de ferramentas que fazem isso muito bem feito e milhares de ferramentas que fazem isso muito mal feito, tá? Eu posso falar, obviamente, das que eu gosto e que fazem isso muito bem feito, isso daqui não é publicidade, tá? Tô falando de fato porque eu gosto das ferramentas, mas a primeira ferramenta que faz isso muito bem feito é a Speedio. A Speedio tem uma qualidade de listas muito altas, tá? Então, é uma ferramenta que eu gosto bastante. Uma outra ferramenta que faz isso muito bem feito é a Econodata. A Econodata tem um trabalho muito legal e tem uma ferramenta americana chamada Apollo que também faz isso muito bem feito, tá? Tem uma quarta ferramenta aqui que é a minha ferramenta que praticamente é a que eu uso hoje em dia, porque o nosso grande diferencial é que não é só uma ferramenta de construção de listas, né? Hoje o DM
Hub, ele é a unificação de várias ferramentas de vendas pra gente acabar com o que a gente chama de Frankenstein de vendas, né? Você precisa de uma ferramenta para prospectar, uma outra ferramenta para ser o seu CRM, uma outra ferramenta para falar de WhatsApp. Então aqui hoje no DM Hub, além de todas as funcionalidades que ele tem, de você conseguir conversar com o cliente, né, pelo WhatsApp, pelo e-mail, ligar para ele por um clique, você também tem essa categoria aqui, que é essa categoria de prospecção, onde você consegue criar listas de prospecção de uma forma muito qualificada também e ter tudo isso unificado em um único lugar, tá? Se você quiser conhecer o DM Hub, eu tô deixando aqui nessa tela um QR Code para você escanear, você ter acesso a 21 dias grátis do DM Hub para você primeiro conhecer a ferramenta, entender o poder do DM Hub para depois comprar o DM Hub, tá? E as outras ferramentas eu não tenho nenhum link aqui, mas também são ferramentas excelentes, tá? Que eu usei durante muito tempo até construir o DM Hub. Bom, beleza, vamos fazer um check-up aqui em tudo que a gente fez e falou até agora, né? Primeiro ponto, a gente tem que definir o nosso mapa do cliente ideal. Beleza, depois que eu fiz isso, o segundo ponto é a construção de uma lista de prospecção. Então até aqui, você precisa ter o seu mapa do cliente ideal bem definido e ter uma lista de prospecção para que você prospecte. Geralmente eu recomendo uma lista de 30 a 50 empresas para você prospectar por semana. E aí agora, nós vamos falar sobre o terceiro pilar, que é o fluxo de cadência. Giovanni, o que é o fluxo de cadência? Basicamente, é o funil de abordagens que você vai fazer com cada empresa que você for prospectar. Um grande erro da maioria das pessoas que prospectam clientes hoje é escolher uma empresa, ir lá e fazer uma ligação ou mandar um e-mail para essa empresa e nunca mais voltar a tentar contato com essa empresa. Existem milhares de dados que mostram que para a gente ter efetividade na prospecção, nós precisamos prospectar a mesma empresa, né, tentar contato com a mesma empresa pelo menos 8 vezes. E aí é onde entra o fluxo de cadência. Bom, um fluxo de cadência é basicamente isso daqui que está na minha tela, tá? Então eu tenho os dias da semana que eu vou prospectar esses leads e eu tenho as atividades que eu vou fazer com esses leads ao longo dessa semana. Então, esse é um fluxo de cadência aqui como exemplo para você entender. Mas quero começar a prospectar. Eu vou subir essa minha lista de prospecção em algum CRM da minha preferência e na segunda-feira eu vou mandar uma mensagem para todos os leads que eu subir no meu CRM. Então, eu vou fazer mandar um e-mail, ou eu vou mandar um Instagram, eu vou mandar um WhatsApp, eu vou mandar um LinkedIn, dependendo do tipo de canal que o meu lead usa. A chance desse lead responder esse meio de contato por mensagem, ela não é muito alta. Obviamente você vai ter algumas respostas, mas o jogo ele começa a partir da terça-feira, quando eu pego todas as empresas que não responderam ao meu contato na segunda-feira e eu volto a ligar para essas empresas. Aí eu ligo na parte da manhã e na parte da tarde. E aí aqui sim, você começa a ter vários contatos desse processo e as pessoas, você começa a ligar para pessoas que já têm uma referência de um contato prévio que você fez na segunda-feira. Isso continua. Na quarta-feira eu mando mais uma mensagem para quem não me atendeu na terça, na quinta-feira eu faço mais ligações para quem não me respondeu na quarta e na sexta-feira eu faço uma ligação e finalizo com uma outra mensagem, tá? Então esse é um fluxo de cadência de 5 dias, é um fluxo de cadência que eu gosto muito de trabalhar, né? Mas obviamente que isso depende muito do perfil, né, de empresa que você escolheu, o seu perfil de vendedor, de gestor, né, o quanto de tempo você tem disponível. Então esse fluxo de abordagens ele é feito muito, né, de uma forma muito individual para um cenário que você vive hoje. E aí aqui na tela tem um gráfico que eu gosto sempre de mostrar quando eu falo de fluxo de cadência. Esse é um estudo de uma empresa chamada MeTime, uma empresa brasileira também. E eles mostram nesse estudo que existe uma taxa de conversão de leads ganhos versus atividades que você faz com o mesmo lead. O que ele mostra aqui, tá? Que se você tentar contato com o lead, né, com a empresa uma única vez, a sua chance de conseguir, né, dar ganho, ou seja, agendar uma reunião com esse lead é de 19%. E olha como isso vai aumentando gradativamente, né? E aí quando a gente chega aqui na 8ª tentativa de contato, tem um pico aqui muito grande de chance de tentar contato. E esse estudo ele mostra também que mais de 8 vezes geralmente começa a não valer tanto a pena, porque a diferença de esforço versus resultado é muito pequena, né? Então às vezes vale a pena você tentar abordar uma empresa 8 vezes do que 9 vezes, do que 10 vezes. Então esse é um estudo que eu gosto muito sempre de mostrar, né, para você entenda que hoje o jogo de um processo de prospecção ele mora dentro do fluxo de cadência. Giovanni, eu tô vendo tudo isso daí que você tá mostrando, mas cara, eu não tenho tempo para implementar tudo isso. A minha rotina é muito corrida, eu não quero ter que aprender, eu não quero ter que estudar tudo isso do zero, eu não quero errar, eu não quero gastar dinheiro da forma errada. A Destruindo Metas hoje, ela é uma implementadora comercial, então eu posso implementar todo esse processo de vendas na sua empresa e te entregar basicamente o playbook de prospecção da sua empresa pronto, para literalmente você contratar alguém, colocar essa pessoa na cadeira e essa pessoa executar um playbook que já foi montado e está pronto, tá? Caso você queira conhecer um pouco mais do trabalho da Destruindo Metas, o primeiro passo é a gente fazer uma análise e um diagnóstico da sua área comercial e da sua empresa por completo para entender qual que é a solução ideal para você. Eu tô deixando nessa tela aqui um QR Code ou na descrição desse vídeo um link para você solicitar uma análise comercial. Essa análise comercial pode ser comigo ou com o meu time de consultores incríveis aqui, que vai conhecer a sua empresa de uma forma muito profunda e te ajudar a implementar uma máquina de prospecção dentro da sua empresa para que você venda muito mais caro e não fique tão dependente de outros canais de vendas. Mas vamos voltar pro vídeo. Bom, beleza. Então depois que eu construí o meu fluxo de abordagens, o fluxo de abordagens ele me mostra quais são os tipos de abordagens que eu vou utilizar no meu processo de prospecção. Então, eu vou usar telefone, eu vou usar e-mail, eu vou usar LinkedIn, eu vou usar Instagram. O que eu vou usar de fato no meu processo de prospecção? E aí que vem um momento onde você precisa construir as abordagens, os scripts e os templates de prospecção das suas abordagens. Então, se eu vou fazer uma ligação, eu preciso ter um script de ligação. Se eu vou mandar um e-mail, eu preciso ter um e-mail de prospecção. Se eu vou mandar um LinkedIn, eu preciso ter uma mensagem de LinkedIn de prospecção. E aí aqui que vem um ponto muito interessante. Ligação, geralmente, a gente vai ter apenas um modelo, porque eu não tenho várias formas de ligar para o lead. Eu tenho uma única forma e caso ele não me atenda, eu vou usar sempre a mesma forma. Agora, quando a gente fala de mensagem, geralmente existem 3 tipos de mensagens que o seu processo de prospecção precisa ter. O primeiro tipo de mensagem é a mensagem de introdução, é aquela mensagem que é enviada antes de acontecer qualquer coisa. A mensagem onde você se apresenta e fala para o lead ali o porquê que você está entrando em contato com ele, o que você quer ajudar ele, né, a resolver de problema que ele tem na empresa dele. A segunda mensagem, ela é a mensagem que a gente chama de follow
follow-up, que é uma mensagem basicamente mandando uma mensagem tipo, e aí, João, cara, você chegou a ver minha última mensagem que eu te mandei, ou minha ligação que eu fiz pra você ontem? Basicamente uma mensagem ali onde você cobra uma resposta do seu lead. E a terceira mensagem é uma mensagem que a gente chama de breakup. O que é uma mensagem de breakup, Giovanna? É uma mensagem onde você basicamente encerra a conversa, você se desapega daquele lead. Então é uma mensagem mais ou menos assim, João, eu tentei conversar com você a semana inteira, eu percebi que hoje não é uma prioridade para você resolver X questão, eu tô encerrando meus contatos aqui, te desejando boa sorte, caso queira voltar a falar comigo, é só responder essa mensagem. Então é uma mensagem onde eu me desapego do lead, e essa mensagem tem muita resposta, ela tem muito resultado também, tá? E aí, eu acho que eu falei de 4 pilares, mas tem um quinto pilar, que ele é um pilar importante, que eu quero adicionar nesse vídeo aqui, que é sobre a parte de tecnologia que você vai usar no seu processo de prospecção, porque você pode fazer todo esse processo hoje de uma forma 100% manual, mas você pode fazer isso hoje também com ferramentas que te apoiam muito nesse processo também, que fazem com que o seu processo de prospecção seja muito mais eficiente. E aí, quando a gente fala de ferramenta de prospecção, não tem como eu não falar do DM Hub. Eu não tô falando do DM Hub porque eu quero aqui fazer uma propaganda, não. Meu objetivo aqui é te entregar valor, só que o DM Hub é o que eu uso para prospectar aqui na Destruindo Metas. E por que o DM Hub ele traz muita eficiência para o seu processo de prospecção? Porque quando eu tô com um lead aqui, em entrada de leads, e eu automaticamente eu arrasto esse lead aqui para tentando contato, o próprio DM Hub ele entende que eu vou começar a entrar em contato com esse lead nesse processo aqui. E o próprio DM Hub ele dispara um WhatsApp e um e-mail para esse lead de forma 100% automática. Então, essa mensagem aqui acabou de ser disparada, né? E esse e-mail aqui acabou de ser disparado também. E aí o meu papel como uma pessoa que está prospectando é simplesmente vir aqui e clicar agora num botão para ligar. E quando eu clico nesse botão, eu consigo abrir o meu script ainda e ler o meu script ali enquanto eu faço essa ligação. Então, obviamente que você pode fazer esse processo de prospecção de uma forma manual. O problema é que você vai gastar muito mais tempo e ter muito menos efetividade do que usando uma plataforma como a DM Hub ou qualquer outra plataforma que te ajude a prospectar de uma forma mais eficiente. Eu queria pedir para que você, primeiro de tudo, mostrasse para o YouTube que esse vídeo ele é um vídeo bom, ele é um vídeo prático que te ajuda a implementar. Então eu queria muito que você curtisse esse vídeo aqui, eu queria muito também escutar o que você achou desse vídeo nos comentários. Mas o que eu queria de você de verdade é que você implementasse tudo isso aqui que eu tô te mostrando, porque prospecção ativa pode salvar o seu negócio em 2026 ou entregar um faturamento muito maior do que você não estava esperando por um custo muito menor do que tráfego pago e outros canais, tá? Meu nome é Giovanni Saraiva, eu sou fundador de Destruindo Metas e nunca se esqueça, bora destruir metas, tamo junto.